Bom dia, Advocacia Rondoniense, ao vivo pela Rádio Caaro, a nossa queridinha da web, né? Estamos voltando para um programa Bate-Papo com a Advocacia. Hoje, muito especial por estarmos aqui no plenário da UAB, onde estamos recebendo muitas mulheres que vieram cuidar da sua saúde e alguns homens, mas o importante é as mulheres, porque eu brincava com elas há pouco, que quem nos leva ao médico, quem nos leva a fazer os exames, realmente são elas, né? O homem só vai no médico, só vai fazer exame quando está quase morrendo, viu? Quase morrendo, aí ele vai. Então, quem nos motiva, quem nos leva, quem nos encaminha, sempre são as mulheres. Então, muito obrigado a todas vocês pela presença, também as mulheres que estão nos ouvindo pela rádio, pela web, pelo Facebook, pelas redes sociais, enfim. Então, muito bom dia, dia de chuva, né? Começamos novembro com chuva, um pouquinho frio em todo o estado de Rondônia. E você que está nos acompanhando no interior também, em outros estados, pode dar o seu alô, registrar o seu alô aí no Facebook, ou também pode mandar o seu alô no WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 999539169. WhatsApp 999539169. Por esse zap também você consegue fazer perguntas ao nosso convidado de hoje. Tema de hoje, saúde do homem, prevenção ao câncer de próstata. Então, iniciamos o mês de novembro de uma forma espetacular e com uma das maiores referências em urologia do estado de Rondônia, que é o Dr. Tiago Perondi, médico urologista, que está aqui conosco. Muito bom dia, doutor Tiago, e muito obrigado novamente de você, de forma voluntária, vir oferecer o seu tempo, os seus conhecimentos para a advocacia e para a sociedade como um todo em Rondônia. Muito bom dia. Todos, é sempre um prazer estar aqui presente. Eu acho que já é o terceiro ano, né, consecutivo. E é sempre muito bom poder disseminar informação. Eu sempre digo assim às pessoas que o homem, ele não procura prevenção, ele procura doença, né? Ele costuma ir ao médico depois que ele já infartou, depois que ele teve um AVC, depois que já tem o câncer de próstata. Então, nós precisamos desmistificar um pouco mais a saúde do homem, a nível de Brasil, a nível de mundo. E precisamos conscientizar um pouco mais a população, não só no mês de novembro, né? Nós temos que fazer isso ao longo do ano todo. Mas o novembro aí é uma data especialmente escolhida para essa conscientização. Muito bem, e esse dia 1º, então, já começamos com tudo, né? Dia 1º de novembro, e a gente já começa falando sobre essa doença terrível que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é um dos cânceres que mais mata ainda em termos de números, né, doutor Tiago? No homem, eu acho que deve ser o maior vilão, né? Hoje é o principal, né? Ele perde em incidência, né, em frequência, somente para as lesões de pele, que na grande maioria são lesões pouco agressivas, né, de evolução muito lenta. Então, é o segundo mais frequente, perdendo somente para as lesões de pele, e é o segundo que mais mata, é o segundo em mortalidade. Em mortalidade, o câncer de próstata perde somente para o câncer de pulmão, né, que tem uma alta letalidade, apesar de ter uma incidência baixa. Então, doutor Tiago, aliado, numa comparação assim com o câncer de mama, né, que as mulheres hoje estão cuidando, a carreta está aí, câncer de mama e o câncer de colo do útero, né, são dois cânceres também perigosos e que hoje nós estamos recebendo aqui na UAB Rondônia, a carreta do Hospital do Amor. Mas em comparação com o câncer de mama e o câncer de colo de útero, como fica o câncer de próstata? A incidência, na verdade, é um pouco difícil de se calcular devido à falta de diagnóstico, né? Então, eu sempre costumo dizer que aquele indivíduo que passou por uma morte natural, na verdade, ele morreu de algo que ninguém sabe, essa que é a verdade,
né? Porque todo óbito existe um fator precipitante, existe uma causa, né? Então é um pouco difícil a gente ter números exatos, né? Mas os cânceres masculinos, né, especificamente masculino, nós temos o câncer de próstata despontando, né? E nas mulheres nós temos aí um misto entre colo de útero e mama, né? A frequência é alta, mas a gente não consegue ter aí uma exatidão. Em Rondônia, nós temos dados ainda muito ruins, muita subnotificação. Então, eu até fiz um levantamento recente de 2019, que é a nossa última publicação no site do Ministério da Saúde, de levantamentos, e nós temos somente a região sudeste com dados um pouco mais reais, né? Rondônia ainda falta muita informação. Eu falo até isso porque às vezes pode haver uma desconsideração, tipo, o que mata mesmo é o câncer de mama, o que mata mesmo é o câncer de colo de útero, mas a gente não pode então deixar de mencionar que o câncer de próstata, ele mata e mata muito. Agora, doutor Tiago, assim, para explicar para nós, e agora eu vou aproveitar ele, porque ele é muito didático, vocês vão ver, né? Nosso plenário aqui está cheio, muita gente aqui, muita gente nos acompanhando. O que é a próstata, doutor Tiago? Pode explicar para nós o que é a próstata? Bom, vamos lá. A próstata é uma glândula presente somente nos homens. Ela faz parte do sistema reprodutor masculino, assim como o útero na mulher, né? Somente a mulher que tem o útero. Então, a próstata ela é responsável pela produção do líquido prostático. Esse líquido ele faz parte da composição do sêmen, do ejaculado, né? O ejaculado ele não é composto somente por espermatozoide, né? A porcentagem de espermatozoide é de algo em torno de 1%. O restante do líquido ele é composto por líquido seminal e líquido prostático. As glândulas seminais estão localizadas em anexo à próstata e servem também para a produção e armazenamento desse líquido. Esse líquido prostático e seminal, ele serve como meio de sobrevivência para o espermatozoide. Então, é ele que faz com que o espermatozoide sobreviva, né, até ele encontrar o óvulo, né, logo após o coito. Então, a próstata, ela é exclusiva dos homens, né, e faz parte desse sistema reprodutor. Agora, doutor Tiago, por exemplo, no câncer de mama, em especial, né, a mulher ela pode se autotocar, autoexaminar, e ela vai encontrar ali os nódulos, né, embora nem sempre ela identifica, esse é um nódulo cancerígeno, esse não é um nódulo cancerígeno, mas ela conhece, ela vê algo de anormal. O homem, ele consegue também identificar, ele consegue tocar, ele se autotocar, ou tem que ser, ele vai perceber isso através de sintomas mesmo? A próstata não tem como o homem fazer autoexame, né? Ela, na verdade, o exame de toque prostático, ele requer um treinamento e uma habilidade, né? Na verdade, assim como a gente adquire um treinamento para executar qualquer atividade manual, a questão do toque também. Então, agora existe o autoexame masculino dos testículos e do pênis, porque nós temos câncer de testículo e nós temos também câncer de pênis. Então, na presença de qualquer nódulo no pênis, qualquer caroço no escroto ou em anexo aos testículos, né, ele deve sim chamar atenção, né, para a possibilidade de um câncer de testículo ou de um câncer de pênis. Mas a próstata não tem jeito, nós precisamos do PSA e do exame de toque para fazer a sua detecção do câncer precoce. Agora, o homem deve esperar, por exemplo, a idade, porque, digamos, para fazer o exame, né, o PSA, ou mesmo depois o exame de toque, é acima de uma determinada idade, ou o homem pode fazer independente da idade que ele tenha? Na verdade, existe uma
uma incidência, né, mais prevalente do câncer de próstata, que está entre os 50 e 75 anos de idade, né? Isso são informações da Sociedade Brasileira de Urologia, que segue, né, as sociedades americana e europeia. Então, nós temos uma preocupação maior com essa faixa etária devido ao risco de óbito da doença ser maior nessa faixa etária. Então, por exemplo, homens com idade acima de 80 anos que não têm sintoma, nós não recomendamos o exame preventivo. Por quê? Acima de 80. Acima de 75. Acima de 75 pela sociedade já não tem mais preocupação. Já não tem mais indicação de fazer o exame. Por quê? As doenças que aparecem após os 75 anos de idade são doenças que provavelmente não vão evoluir nunca. Se naquele momento a doença ainda não apareceu, é porque provavelmente ela vai continuar adormecida, né, até o fim da vida daquele indivíduo. Nós sabemos que a incidência aumenta com a idade. Até existe um trabalho interessante que foram feitas biópsias de próstatas em homens pós-morte, né? Foi um trabalho feito, um trabalho bem interessante. Então, foi feito um levantamento para verificar a incidência de câncer que ainda não tinha evoluído. E observou-se que era altíssima. Então, homens aos 90 anos de idade, 90% terão câncer de próstata. Mas, quantos que chegam aos 90? Poucos. E mesmo os que chegam aos 90, essa doença é uma doença de pouquíssima agressividade, por isso que ela nunca se manifestou ao longo da vida. Então, nessa idade, para que eu vou tratar? Eu vou submeter o paciente a um estresse, a sequelas do tratamento desnecessárias. Então, a gente trata quem precisa de tratamento. Essa que é a grande questão. Agora, nessa faixa, então, a partir dos 50, quando diagnosticado, ele é muito agressivo, o câncer de próstata. Quanto mais precoce, maior a agressão da doença, maior a agressividade. Então, pacientes com história familiar, né, com pai ou irmão que tiveram câncer de próstata, devem iniciar aos 45 anos o exame de rastreio, né, o PSA, e a consulta anual com o urologista. O PSA que a gente está falando, às vezes algum ouvinte pode não saber, ou mesmo alguns dos que estão aqui conosco, mas o PSA é um exame de sangue. Eu acho importante até para desmistificar isso, na medida que há um certo preconceito ainda muito grande dos homens, né, em relação ao exame de próstata. Então, vai fazer exame de próstata, né? Então já fazem aquelas brincadeiras, etc. Já vamos falar disso também. Mas, a princípio, o que é o PSA? O PSA é coletado como, doutor Thiago? O PSA é o principal exame, né? O exame de toque ele também é importante, mas o PSA é o principal. Ele tem uma chance de diagnóstico maior do que o toque. Ele é feito através de um simples exame de sangue. Na grande maioria dos laboratórios, ele fica pronto no mesmo dia, o resultado. O custo dele é baixíssimo. No serviço particular, ele custa algo em torno de R$10. Então, o custo é muito baixo, né? E o serviço público, em qualquer unidade de saúde, eles coletam, né, e realizam o exame. O exame de toque acaba dependendo um pouco mais do urologista, que é um pouco mais treinado para realizar o exame, ou também pode ser feito por um médico clínico geral, ou médico de família, né, que tem treinamento para realizar o exame. Então, é um exame bastante simples. A gente costuma dizer que o custo do exame de toque é de uma luva, né, uma luva descartável, que é baixíssimo. Uma caixinha de luva custa algo em torno de R$30, 100 unidades, né? Então, custa aí 3 centavos, né? É muito barato. Basta o paciente querer, né, fazer o exame. Tudo bem, então a gente viu aí que nessa faixa de 40, 45 é o exame do PSA. Em havendo alteração, aí é que vai para o exame de toque, e aí o exame de toque realmente tem muita precisão, né?
Essa questão do toque, que o médico, obviamente, vai fazer, somente o profissional médico é que está indicado a fazer. Ele vai procurar a textura daí do nódulo na próstata. E quais são os indicativos dessa textura, desse nódulo, que podem levar o médico, então, a suspeitar de um câncer? E depois disso, qual seria o exame para ele fazer para ver se realmente é cancerígeno ou não? Existem alguns critérios, né? Algumas outras questões que também devem ser avaliadas, que são com relação à consistência da próstata, né? Para a grande maioria da população entender um pouquinho, a próstata ela tem a mesma consistência que a ponta do nariz. Então a gente consegue, com a palpação, saber se tem ou não um caroço de pipoca, né? Eu estou palpando a próstata, eu sinto um caroço de pipoca, né? Nessa região da próstata, que acaba sendo indicativo de uma doença, né? Ou um aumento de forma global da consistência dessa próstata, né? Já denotando uma doença que está pegando toda a próstata. E o toque ele também traz informações não somente do câncer de próstata, ele me traz informações a respeito do tamanho da próstata, que acaba me informando a respeito da hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata relacionado à idade. Nós temos 50% dos homens que terão um aumento da próstata que não é câncer. E esse aumento ele pode, na grande maioria dos casos, né, ser tratado com medicamento, e aqueles casos refratários ao medicamento necessita de cirurgia. Só que é um tratamento diferente do câncer de próstata. A cirurgia para crescimento benigno, ela é uma cirurgia bem mais simples do que a cirurgia do câncer, e eu só preciso, na verdade, aliviar os sintomas, né, fazer com que aquele paciente comece a urinar mais forte, diminua a frequência, né, das idas ao banheiro. Então, é uma cirurgia muito menos agressiva do que a cirurgia de remoção completa, que é a cirurgia do câncer. No caso, é importante destacar, né, doutor Tiago, que o paciente, nessa idade aí de 45 anos em diante, ele não precisa aguardar sentir alguma coisa, por exemplo, diminuir o jato da urina, ele não precisa passar aí ir várias vezes no banheiro à noite para urinar. Por exemplo, se o paciente começa a urinar 4, 5 vezes numa noite, aí de certa forma já está instalado aí uma situação diferente, né? Mas esse paciente ele não precisa esperar isso para fazer o PSA, né, doutor Tiago? Ele deve fazer, mesmo não tendo sintoma nenhum, quando passar dos 45, é isso? Esse é um detalhe importante, a gente nunca pode deixar de falar desse detalhe. O rastreio para o câncer de próstata, ele deve ser feito em homens que não sentem nada. Então, homens que não têm alteração nenhuma com relação a jato urinário, né, com relação a aumento, a alguma alteração urinária ou com relação a alterações sexuais, né, ele deve ir anualmente ao urologista, tá? Porque o câncer de próstata em estágios iniciais, ele não tem nenhum sintoma, certo? Aquele homem que apresenta alterações urinárias, alterações sexuais, aquele homem que apresentou uma retenção urinária, que é o trancamento, né, a obstrução abrupta da urina, que está usando sonda, por exemplo, esse homem, ele não faz rastreio. Ele precisa buscar a doença e tratar a doença. Ele já tem alguma doença, eu não sei qual que é. Então, a prevenção, ela deve ser feita para pessoas assintomáticas. As pessoas que são sintomáticas já passaram do tempo de procurar o urologista, né? Então, essas pessoas que têm sintomas devem procurar o urologista antes que ocorra uma piora. Se a pessoa está urinando fraco hoje, daqui 1 ano vai piorar. Daqui 2 anos vai estar pior ainda, né? Pode interromper por completo. Com certeza.
Então, isso traria consequências terríveis, né? Com certeza. A agressividade do tratamento, na verdade, os sintomas urinários estão mais relacionados ao crescimento benigno da próstata, não ao câncer. O câncer, ele costuma manifestar sintomas urinários em estágios muito avançados. Então, os sintomas urinários estão mais associados ao crescimento benigno, que tem tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, não leva à impotência, né? Ao contrário do que muitos imaginam, o tratamento benigno da próstata, ele não causa alteração nenhuma com relação à potência. Então, na verdade, o homem tem muito medo de forma desnecessária. E outro detalhe, se o paciente tem 50 anos com alteração urinária, como é que ele vai estar daqui 10 anos? Como é que ele vai estar daqui 20 anos? Quanto pior, né, quanto mais ele retardar o tratamento, pior vai estar o caso. Né? Isso eu vejo assim que é o que nossas queridas mulheres aqui estão fazendo. São os exames preventivos. O PSA, na verdade, é um exame preventivo, né, doutor Tiago? E o homem deve fazer, depois dos 45, ele deve fazer o PSA todo ano? Qual é a periodicidade desse exame? Lembrando que os ouvintes que estão aqui também fiquem à vontade, caso queiram fazer pergunta, é só levantar a mão, o Ítalo leva o microfone para vocês, tá? Vocês que estão nas redes também, olha, tem muita gente aqui na rede, tá? A Elaine está aqui, Heleno Silva está aqui nos acompanhando, Dr. Jaque Douglas, lá de Ouro Preto, ele falou, grande Elton Filber, sempre prestando bons trabalhos em prol da advocacia. Obrigado, Dr. Jaque. Também está nos acompanhando a Tiffany Lima, a minha filha Thalita Consorte também está nos assistindo pelo Face e nos ouvindo. Kelly Cristina também está aqui. Alcides Júnior, obrigado. Giovana Rodrigues, daqui a pouquinho eu vou falando mais gente que está aqui conectado também através das redes. E você que está nos ouvindo na web, pode encaminhar também a sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá? Agora sim, doutor Tiago, qual a periodicidade que o homem acima dos 45 deve fazer o exame? As mulheres a gente sabe que é anual. E o homem? A recomendação é que seja anual também, né? O homem, ele precisa ir ao médico uma vez ao ano, né? Então não é somente para fazer rastreio do câncer de próstata. Nós temos diversos itens que podem melhorar a qualidade de vida do homem, assim como uma detecção precoce de uma diabetes, de uma hipertensão, de uma alteração de colesterol, né, que são fatores predisponentes para doenças cardiovasculares. Então, não é só a realização do PSA. O PSA, ele tem um custo muito baixo. Eu assim, como um grande entusiasta aí com relação à doença da próstata, né, as doenças prostáticas, eu acho que não pode de forma alguma faltar o exame do PSA anualmente, até pelo seu baixo custo, né? Nós não podemos, não há necessidade de se fazer ultrassom todos os anos de próstata, mas o PSA eu acho que vale sim a pena. O exame de toque, ele, naqueles pacientes que eu faço acompanhamento de forma rigorosa no consultório, que eu sei que eles não fogem do consultório, a gente pode omitir o toque em 1 ou 2 anos, né? Se eu tiver feito o toque esse ano, tá completamente normal. No ano seguinte, o PSA está totalmente estável, né, em valores normais, eu posso fazer a cada 2 anos, não tem problema, né? Agora, aquele paciente que eu vou avaliar uma vez e nunca mais na vida, esse paciente com certeza precisa do exame de toque. Então, por isso que em campanhas onde eu não vou fazer um segmento desse paciente, é obrigatório a realização do toque. Agora, aquele paciente que está sempre no meu consultório, né, a gente pode analisar através de outros critérios. Doutora Adriana Ribeiro também está com a gente, está dizendo aqui que está gostando muito da entrevista, excelente, diz ela. Muito obrigado, doutora Adriana, ela que sempre nos acompanha. E eu vou pedir também uma gentileza aí a todos os nossos internautas que estão conectados nas redes, compartilhem, tá? Compartilhem essa nossa entrevista aí nas suas redes, aqueles que estão presentes também, que se quiserem fazer isso, porque eu creio assim que se a gente ajudar um amigo da gente, né? A gente incentivar um amigo da gente a fazer o exame e de repente diagnosticar cedo, né?
essa alteração na próstata, o mesmo câncer de próstata, vai salvar a vida. E se a gente salvar a vida de uma pessoa hoje, já tá bom, né? Então a gente pode fazer isso. Também está aqui com a gente Lucas Ericles, e diz, excelente entrevista. Obrigado, Lucas. O Pedro, ele me mandou aqui também uma pergunta, dizendo o seguinte: para fazer o exame de para fazer o PSA de próstata, relacionado, né? Para fazer o PSA, eu preciso ter uma requisição do médico ou posso ir direto no laboratório? O PSA, no serviço público ou até mesmo nos convênios de saúde, ele requer uma requisição médica, né? Até por uma questão aí de evitar gastos desnecessários, né? Então, o convênio e o serviço público precisa manter um orçamento, né? Agora, no serviço particular, existem alguns laboratórios que fazem, né? Quando o paciente faz a autorrequisição por ser um exame pouco invasivo. Não é o adequado, mas eu também não vejo problema nenhum, né? Eu acho que o problema aqui também é a leitura, né, Pedro? O problema é o resultado. Como é que vai interpretar a leitura desse exame, né? Exatamente isso, que é outro detalhe que eu ia acrescentar. A menos que leva daí em seguida para o médico e tal. O problema é exatamente esse, porque assim... Aí tu pode já ir direto no médico. Existem diversas questões relacionadas à interpretação do exame, né? Uhum. Eu posso ter um exame com uma alteração discreta, né? E posso ter um exame que está, por exemplo, o valor ideal do PSA é abaixo de 2,5. Entre 2,5 e 4, eu preciso obrigatoriamente do exame de toque, né? Acima de 4, eu tenho que avaliar a necessidade de uma biópsia, né, da próstata. E isso, querendo ou não, eu preciso do toque, eu preciso de uma interpretação um pouco mais detalhada aí por parte do médico. Então, tem vários critérios que a gente analisa. Se tem história familiar e esse PSA está subindo de um ano para o outro, é sinal que tem alguma coisa, né? Então, e outra, a própria consulta médica, ela te dá direito a um retorno, né? Então, mesmo que você faça no serviço particular, você tem um retorno em até 30 dias de forma gratuita, na grande maioria dos serviços, né? No convênio também tem retorno, no serviço público também tem retorno. Então, eu não vejo motivos para não ir ao médico, né? E não é só o PSA. Eu preciso fazer um exame de glicemia, um exame de colesterol, né? Isso de forma anual. Aí o médico já vai indicar esses outros exames também, né? Muito bem. Elaine está dando bom dia aqui. Agora vamos, assim, para essa questão do homem ficar receoso, ficar com vergonha, podemos dizer assim, de fazer o exame, né? E isso parece-me que já está englobando até o próprio PSA, né? No que é uma bobeira completa, né? E do toque, então, imagino, né? É vergonhoso eu dizer que eu fiz exame de toque. Eu já fiz, não tenho vergonha disso. Vergonha eu teria se tivesse doente e tivesse consequências disso. Daí realmente eu teria vergonha. Então já fiz o PSA, deu alteração, houve necessidade de fazer o exame de toque, fiz já por 2 vezes. Eu assemelho muito ao exame, à mamografia que vocês fazem. É legal colocar o seio, apertar o seio ali naquele aparelho? É legal? Não, com certeza não. Então, o exame de toque é legal? Não, também. Mas eu não posso, assim, por uma bobeira, por uma masculinidade que eu não consigo entender, deixar de fazer esse exame. Porque esse exame pode salvar a minha vida, né? Assim como vocês também não vão se incomodar tanto. Agora você imagina, vocês não fazem a mamografia, não passam por aquele desconforto, acho que é a palavra certa, né? Vocês não passam pelo desconforto. E depois tem que fazer um tratamento de câncer, que envolve quimioterapia, radioterapia, que envolve a retirada da mama. Não é pior?
E eu acho que é por aí, né, doutor Tiago? Assim como o homem, né? O câncer de próstata detectado em estágios iniciais, ele tem mais de 90% de chance de cura, né? Chega até 95%. Então, é uma chance altíssima de cura, né? Agora, os homens têm muito medo de ficar impotente. O tratamento pode alterar a potência? Pode, ele pode alterar, mas existe tratamento para a potência. Então, eu acho que é uma conta muito simples de ser feita, né? Se por um acaso eu apresentar uma alteração da potência, eu vou fazer um tratamento. É muito simples. Agora, aquele homem com câncer de próstata avançado é impotência definitiva. Eu não tenho tratamento para potência. Então, as pessoas fazem uma conta muito errada. Eu conservo a potência 1 ou 2 meses a mais e depois eu perco totalmente. Ou eu diminuo um pouquinho e posso tratar com remédios e manter. Não, hoje nós temos tratamentos para impotência que vão muito além dos comprimidos, né, das medicações Sim. orais. Nós temos medicações injetáveis que podem ser feitos. Nós temos gel que podem ser utilizados também na região do pênis. Nós temos próteses penianas, né, que também podem ser utilizadas para a impotência. E eu costumo dizer assim, que só fica impotente quem quer, porque existe tratamento, né? E o SUS também oferece tratamento para impotência. É claro que pode ser um pouquinho difícil, às vezes, encontrar ou conseguir esse tratamento de forma gratuita, mas é factível, sim, tratar pelo SUS. Então, olha aí, tem tratamento, agora não tem tratamento para um câncer diagnosticado tardiamente. Aí vai ser muito difícil. Agora, se for logo, né? Então, mais um motivo aí, vocês mulheres, vocês homens que estão nos ouvindo, né? Que às vezes não gostam de ficar presente, mas aí nas redes estão assistindo. Então, olha, cuide de sua saúde, faça seus exames. Eu acho assim que o Ministério da Saúde tem batido muito nisso, né? O próprio Hospital do Amor, que o Dr. Tiago trabalhou muitos anos, fez lá um trabalho maravilhoso no Hospital do Amor. O Hospital do Amor, ao que temos informação, também faz esses exames, né, Dr. Tiago? Gratuitamente, às vezes, inclusive. Faz gratuito. O acesso, às vezes, é um pouco difícil, porque a demanda é muito alta para a capacidade, né, de realização do Hospital de Amor. Mas um exame de PSA pode ser feito em qualquer unidade de saúde, né, em qualquer posto de saúde aí da prefeitura, né, em qualquer unidade de saúde aí do interior, né, pode ser realizado um exame de PSA, e nós temos urologistas aí espalhados por todo o estado. Então acaba sendo, eu acho que assim, uma questão de procura, né? O homem. Nos postos de saúde também, né, doutor Tiago? O urologista não, mas o PSA sim. Sim. O PSA pode ser feito em qualquer posto de saúde, né? Uhum. Eu costumo dizer assim que o homem ele compra uma caixinha de cerveja, né? Uma caixinha, 2 caixinhas, 3, mas não paga uma consulta, né? Então são valores, né? Valores que eu digo assim, eu não falo valores de dinheiro, eu falo a gente tem que pôr sempre na balança aí o que é mais importante para a nossa vida, né? E não é simplesmente o fato de, se eu morrer, morri. Não, você tem a sua família, você tem, né, a sua companheira, você tem os seus filhos, né, que precisam da sua presença, né? Eles não precisam só da sua mão de obra para você trabalhar e trazer dinheiro para casa, eles precisam da sua presença, né, como pai, como cuidador. Então, eu acho que os homens, eles ainda são um pouco egoístas consigo mesmos, né? Eles acabam protegendo ali a sua esposa, os seus filhos, e eles pensam, se eu morrer, morri. É muito pior. Na verdade, a nossa família depende muito da nossa presença. Verdade. E as mulheres, então, mais uma vez, temos que elogiá-las, né? São exemplo nisso. Você mesmo viu, né, doutor Tiago, quando entrou, a quantia de mulheres. Hoje nós estamos tendo os exames na carreta, que são a mamografia e o Papa Nicolau. A mamografia rapidamente fechou né, o número, 2 dias, eu creio que, eu não tenho essa informação ainda, mas quantas mamografias serão feitas nesses 2 dias? Quem tiver informação, depois pode me passar. E o Papa Nicolau, então, são mais ainda.
As mulheres estão dando exemplo nisso. Por que o homem não? Então, nos ajudem, mulheres, ajudem, levem seus maridos, seus pais, incentivem outros familiares, né, para que isso aconteça. Está aberta aí ao plenário nosso aqui presente para fazerem perguntas, viu? Caso queiram fazer perguntas, eu estou numa conversa aqui com o Dr. Tiago, não tenham vergonha de dizer, eu vou fazer essa pergunta, aquela pergunta, fiquem extremamente à vontade, vocês já viram que ele responde a todas as perguntas, né? Doutora Ivanilde Marinho está com a gente, doutor Roberto Martins Virgílio, Genilde Peronde, deve ser da família. Minha mãe. Mãe. Tá então, prestigiando aí. Um abraço, dona Genilde, muito obrigado, viu? E o Roberto é meu pai. Olha, o Roberto é o pai. Então, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando também. E obrigado aí pelo filhão, né, que sempre de forma altruísta e voluntária tem colaborado com a saúde dos rondonienses aqui na Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia. Então, muito bem, doutor Jalisson Vicente também está nos acompanhando. Obrigado, viu, Jalisson? Enfim, muitas pessoas nos acompanhando também pela web. Caso queiram mandar perguntinhas, fiquem também à vontade. Agora, você mencionou, Tiago, que, por exemplo, numa cirurgia, assim como ocorre com a cirurgia de mama, né? Às vezes há necessidade de tirar um quadrante, às vezes há necessidade de tirar a mama toda. Em relação ao homem, há necessidade de repente, também ter que retirar a próstata toda, uma parte? Como isso funciona na cirurgia quando já diagnosticado o câncer? Existem vários tipos de cirurgia para a próstata, né? Nós temos cirurgias a laser, cirurgias que são feitas pelo canal da urina, né? Ou seja, sem corte algum, com rápida recuperação do paciente, pouquíssima dor, né? O paciente, na verdade, ele sente um desconforto na hora de urinar, uma ardência durante alguns dias, depois ele se recupera de forma plena. Quando nós não temos câncer, quando nós temos um crescimento da próstata benigno, que é decorrente da idade, essa cirurgia ela é feita de forma desobstrutiva. Eu não preciso remover a próstata inteira. Eu só preciso desobstruir o canal da urina. Então, essa cirurgia desobstrutiva é a cirurgia que tem os melhores resultados, rápida recuperação, não leva nada, não causa impotência de forma alguma, né? Então, é uma cirurgia que, na grande maioria das vezes, é feita pelo canal da urina. Quando eu tenho o câncer de próstata, obrigatoriamente preciso remover a glândula por inteira. Eu não posso remover um pedaço da glândula, porque o tumor de próstata, ele não é um nódulo que vai inchando, ele é um nódulo que vai infiltrando, ele é uma doença infiltrativa. Então, se eu estou vendo um nódulo de 1 centímetro, né, na ressonância, eu posso ter uma doença já de 2 ou 2,5 centímetros, porque ela é uma doença infiltrativa, é como se ela fosse enraizando. Então eu preciso... E aí o risco de espalhar para outros órgãos. Né? Então por isso que eu não tiro metade da próstata, porque senão eu corro o risco de deixar a raiz da doença naquele outro segmento. É uma forma mais simples de explicar. Então a cirurgia para tratamento do câncer obrigatoriamente deve ser feita a remoção completa da próstata, que pode ser feita por cirurgia aberta, por corte, ou cirurgia por vídeo. Hoje nós temos no serviço privado e no Hospital de Amor a cirurgia que é feita por vídeo, né? Onde são feitas somente aqueles furinhos, assim como a cirurgia de vesícula, né? Também com uma rápida recuperação do paciente e um retorno precoce aí às atividade sexual, sem restrições. Doutor Tiago faz esse tipo de cirurgia? Faço. Inclusive, fiz uma essa semana, o paciente de fora, do interior, viajou com 2 dias, né? A recuperação é extremamente rápida, não precisou ir para UTI nem nada, né? Então a cirurgia por vídeo, ela traz excelentes benefícios. E vida normal, depois de retirado a próstata, não há nenhuma complicação, digamos assim. Vida normal. O paciente trabalha, ele tem atividade sexual, ele
existem algumas questões com relação à fertilidade para quem quer ter filho, né? Que como a próstata produz o líquido prostático, acaba sendo um pouquinho mais difícil o paciente ter filho depois da cirurgia. Não é não ter relação. Uhum. Então, potência é diferente de ter filho, né? De gestação. Então, é como se o paciente fizesse uma vasectomia, quando ele faz a retirada da próstata. O espermatozoide ele fica preso no testículo e não consegue ser expelido. Então, é a única questão. Mas a grande maioria dos homens que se apresentam com câncer de próstata são a partir de que idade? A partir de 50. E na grande maioria, os homens a partir de 50 já tiveram seus filhos, já tiveram suas proles aí constituídas. Tem outro aspecto que sempre muitas pessoas indagam, com relação à ejaculação. Começou a fazer tratamento de próstata, não vai ter mais ejaculação. Acho que isso é um mito, né, doutor Tiago, ou não? Depende. Na verdade, o ejaculado, o produto do ejaculado, ele diminui com a idade. Justamente pela questão do crescimento da próstata, né? Não o crescimento benigno mesmo, o crescimento da idade. Mas eu sempre costumo dizer, assim, eu sempre costumo falar dessa forma para o paciente. Ejacular para quê? Para ter filho. Se você não quer mais ter filho, não faz diferença nenhuma não ejacular. Ejacular é diferente de ter orgasmo, tá? Então, o homem que ele não tem ejaculação, ele tem orgasmo. Ele sente o prazer, ele só não vai expelir aquele produto do ejaculado, que nada mais serve, né, do que para gestar. Muito bem. Tratamentos, doutor Tiago, que antecedem a cirurgia. Não necessariamente, por exemplo, a próstata está inchada, agora tu vai ter que aguardar ela inchar mais um pouquinho para você fazer a cirurgia ou desobstrutiva ou mesmo a retirada. Existem tratamentos com medicamentos para evitar chegar nesse ponto. Com certeza. E o resultado do tratamento é tempo dependente. Então, o tratamento para evitar o crescimento da próstata, ele é feito por 10 anos, 20 anos, a vida toda, né? E se esse paciente ele começa o tratamento precoce, ele provavelmente não vai precisar nunca de cirurgia. Agora, aquele paciente que retarda o tratamento, ele em algum momento vai obstruir a urina dele e ele vai necessitar de tratamento no futuro. Então, quanto antes o homem for ao urologista, melhor. Essa que é a grande verdade. O urologista, eu sempre falo, o urologista ele não quer tirar a potência do homem, eu trabalho com impotência. Então, os tratamentos são feitos em busca de qualidade de vida para o homem. É assim que nós devemos pensar. Hoje, o meu principal público de pacientes são pacientes que procuram tratamento para impotência, tratamento de doenças da próstata, tratamento de cálculo urinário também, que é bastante frequente, mas o meu principal público acaba sendo saúde do homem e doenças da próstata, até pelo fato de ter trabalhado no Hospital do Amor, de me dedicar um pouco mais a esse segmento. Eu acho assim que a gente acaba, eu creio que vocês vão de concordar também, os que estão aqui presentes no plenário da UAB hoje, os que estão presentes nas redes, na web. Eu acho que a gente vai concordar de que tudo se resume, mais uma vez, na prevenção, né? Agora, a prevenção que vocês, mulheres, fazem muito bem e que nós, homens, negligenciamos muito, né? Agora, como ajudar? Vamos envolver agora a plateia que está aqui. Vocês já ajudaram algum homem? Vocês já arrastaram, já levaram algum homem para o posto, para fazer os exames, para cuidar da saúde, mesmo que não seja nessa questão da próstata? Quem quer se manifestar aí para nós? Vamos participar. Já carregaram alguém? A Fátima já me carregou várias vezes. Não, ninguém? Nenhuma mulher carregou ninguém? Já? Mas não querem falar? Aqui, Fátima, ó. Leva para a senhora aqui da esquerda. Me fala, assim, o que fez, como foi, por que desse desafio,
né? Eu acho que é bom a gente falar, até para que outras mulheres também possam fazer isso, porque infelizmente nós estamos na mão de vocês. Se vocês não incentivar, nós não vamos. Bom dia, Bom dia. primeiramente. Eu tenho um filho de 23 anos e eu levei ele na marra no clínico geral, ele não queria ir. Inclusive, eu entrei no consultório, né? Conversei com o médico, porque ele não queria falar, pedi alguns exames, mas realmente é muito difícil, né? O homem, ele só vai se a gente estiver em cima, incentivando e até mesmo levando na marra, às vezes, né? Então, as mulheres, elas têm que tomar o primeiro passo, né? E se for preciso, leve na marra, né? Mas tem que levar. É verdade. Olha, e aí jovem ainda, né? E já resistindo, né? Enquanto bebê não resiste, mas depois jovenzinho, a senhora também pode mencionar seu nome. Bom dia. Bom dia. Francisca. Dona Francisca. Eu tenho um filho são gêmeos de 19 anos. Tem um deles que apareceu um problema, eu levei ao médico, fui ao médico com ele. Só que na hora de entregar o resultado dos exames, ele não quis voltar de jeito nenhum. Ele ficou tomando remédio em casa e é muito difícil. É muito difícil. Eu não sei o que é que eu faço, na verdade. E é um problema que eu queria saber se com 19 anos é possível ter esse problema de próstata? Na verdade, provavelmente não seja problema relacionado à próstata, tá? Mas existem diversos problemas que acometem a população jovem, né? Então, o que ele apresentava? Ele apresentava alteração urinária, alteração sexual, dor, o que ele apresentava? Dor, sangramento e ele não consegue falar. Não consegue falar, né? Foi só isso é bastante frequente, assim, né? O jovem, ele tem tem muito mais vergonha do que o homem um pouco mais velho. Então, muitas vezes, eu já peguei paciente que chegou no consultório e não falou nada, né? O paciente ficou quieto, com vergonha, né? E a mãe que falou tudo, né? Era um paciente um pouco mais jovem, eles acabam sendo muito mais envergonhados, né? Então, assim, o sangramento, ele pode ocorrer tanto na urina como no ejaculado, na ejaculação, né? E são decorrentes de causas diferentes. O sangramento da urina pode ser do canal da urina, pode ser da bexiga, pode ser do rim, pode manifestar aí algum problema urinário. Se for um sangramento no ejaculado, eu posso ter alguma alteração na próstata ou até mesmo, um pouco mais raro, no testículo, né? Ou até mesmo no canal do pênis mesmo. Então, a gente precisa tentar aí esmiuçar um pouco mais. Eu sempre... Sim, às vezes a fimose, quando ela fecha muito o canal da urina, ela acaba obstruindo a urina, né? E de tanto fazer força para urinar, às vezes causa microfissuras que vão sangrando, né? Então, tem diversas causas aí que podem levar a sangramento. A gente tem que ir devagarzinho no consultório e ir esmiuçando um pouco o sintoma do paciente. Mas... a fimose é algo bastante frequente, né? Na verdade, o termo fimose é a incapacidade de exposição da glande. A glande é a cabeça do pênis, de uma forma mais simples, né? Para todo mundo entender. Então, a glande do pênis, ela precisa ser totalmente exposta, né? Inclusive nas crianças, principalmente a partir de 3 ou 4 anos. Então, até os 3 ou 4 anos, existe uma aderência ali da pele do pênis, que é considerado fisiológico, é considerado normal. A partir dos 3 ou 4 anos, né, vai depender um pouco da referência aí que o médico utiliza como base, né? Nós já devemos considerar a necessidade de tratamento, porque essa aderência da pele do pênis à glande, né, à cabeça do pênis, ela é prejudicial para a saúde genital e também representa risco de câncer de pênis, né? Então existe a necessidade de tratamento e o tratamento ele é cirúrgico. Lembrando que fimose é a incapacidade de expor a glande do pênis, diferente do excesso de pele. Excesso de pele é aquele pênis que expõe a glande, mas tem muita pele. O excesso de pele precisa de tratamento? Depende.
né? Depende das condições de higiene daquele paciente, depende de questões sexuais relacionadas àquele paciente. Então, tem paciente que tem excesso de pele que tem indicação de cirurgia e tem paciente que tem excesso de pele que não tem indicação cirúrgica. Bem, a senhora quer continuar, eu acho. Ela tinha mais um esclarecimento, não? Não? É porque, tipo, no caso do meu filho, não foi o sangramento, não foi pelo pênis. Ah, tá. Foi pelo ânus, aí é por isso que eu fiquei em dúvida. As pessoas confundem um pouquinho, acabam levando em consideração pelo fato da questão do toque retal, né? Para tocar a próstata, as pessoas acham que sintomas relacionados ao ânus são decorrentes da próstata, mas não. Sintomas, sangramento pelo reto, sangramento anal, dor na região do ânus, estão relacionados ao trato digestivo, ao final do trato digestivo, ao reto, ao próprio ânus. Hemorroidas, fissuras, pólipos, divertículos, são doenças intestinais. A próstata, ela causa alterações no sistema urinário, né? Mas os urologistas, para ser urologista, precisa também ser cirurgião geral. Então, nós temos duas especializações, né? Então, pelo fato de também ser cirurgião geral, eu não deixo de tratar um paciente. Se chega um paciente com dor na região anal ou algum sangramento, ele não vai perder a consulta. Eu vou conduzir ele, né? E caso seja um tratamento que eu não realizo, eu acabo indicando a algum outro colega que o faça com excelência. Aí depende, né? Porque se o sangramento for decorrente de uma hemorroida, o simples exame físico, né, já é suficiente para diagnosticar. Agora, adultos com sangramento ou até mesmo jovens com sangramento recorrente precisam de uma colonoscopia, porque eu preciso investigar todo o intestino grosso na sua porção interna. Bom dia, me chamo Erlândia. Meu esposo ele tem 46 anos e ele perdeu o pai com câncer de próstata. Então ele tinha esse medo, mas também tinha aquela vergonha de fazer o exame, que é como o doutor já falou. Para a mulher é mais fácil, para o homem é vergonhoso, né, na verdade. E se nós mulheres não tivermos realmente em cima, incentivando, fica meio que complicado mesmo. Então, a minha pergunta como ele perdeu, ele já fez o exame, está tudo ok, né? Ele fez os dois, fez o de sangue, o toque, não é toque, né, doutor? E graças a Deus não deu nada, mas ele tinha esse medo, porque perdeu o pai, né? Então, ele é hereditário? A pergunta é essa, é hereditário, doutor? Existem vários fatores de risco, né? Fatores que podem aumentar o risco de ter a doença. Os principais são fator genético, fator hereditário, né? Existem também algumas questões com relação à dieta, sedentarismo, excesso de alimentos industrializados que acabam sendo fatores de risco para qualquer tipo de câncer. O próprio tabagismo também é fator de risco, né? A idade é um fator também muito relacionado, mas com certeza eu iria explanar muito bem o risco dele ter o câncer e tentaria deixar esse paciente mais próximo, né? Com certeza ele tem indicação de uma avaliação anual, ele não pode passar de 1 ano. Por quê? Porque é o seguinte, se eu tenho uma doença agressiva, ela vai se manifestar em um prazo curto. Agora, se eu tenho uma doença pouco agressiva, às vezes ela demora aí 2 ou 3 anos para evoluir. Mas como ele já tem um fator genético, que é um fator importantíssimo, ele precisa sim fazer essa avaliação anual. Outro fator importante é a raça, né? Indivíduos da raça negra acabam tendo também um risco aumentado, né? Existem diversas questões genéticas envolvidas com a raça. Porque, por exemplo, negros americanos têm um risco maior do que negros europeus, né? Mas eu não sei, né? A genética ainda não conseguiu saber exatamente o porquê essa diferença. Mas, de uma forma geral, como eu não sei qual que é a minha linhagem sanguínea, então negros precisam sim
iniciar essa avaliação a partir dos 45 anos. Nós temos aqui no Face, enquanto vocês vão pensando nas perguntas aí. Não, já pergunta. Só vou. Já respondeu. Ok. Tem aqui está nos acompanhando Rildo Reynoso Garcia, Moisés Andrade, um abraço. Também está nos acompanhando aqui. E a Suelen Gatti, ela pergunta assim: bom dia, doutor. Meu filho está com espermatozoide escuro. Pode ser indicação de alguma doença, doutor Tiago, essa questão de talvez o líquido, né, escuro? Na verdade, existem algumas alterações do ejaculado, principalmente de coloração, que pode em algumas ocasiões ser um pouco mais escuro ou até mesmo avermelhado. Né? Normalmente são alterações transitórias, não são alterações permanentes. Né? Na recorrência desse sintoma, esse indivíduo, né, ele deve sim ser avaliado. Né? Agora, se teve uma alteração isolada, né, não há com o que se preocupar. Agora sim, se ele apresenta essa coloração escura já há alguns meses, né, e não melhora, ele deve sim passar por uma consulta, né, a fim de excluir qualquer doença ou alteração mais grave. Perfeito. Miriam Ribeiro também está nos acompanhando, um abraço, obrigado. Muita gente hoje, não é, nos visitando aqui no nosso bate-papo com a advocacia, e que acaba sendo também um bate-papo com a sociedade, né? Esses meses de setembro, outubro e novembro, a gente está levando só temas de saúde. Mas depois de janeiro em diante, a gente leva daí outros temas, direito do consumidor, né? Outras dúvidas com imposto de renda, enfim. Sempre ao vivo, a partir das 10 horas da manhã. Todos já estão convidados a curtir também a página da Caaro e acompanhar daí as nossas publicações. Não tem mais aqui, por hora, nenhuma perguntinha. Aqui nós temos perguntas? Querem fazer perguntas? Não? Tá bom? Muito bem. O nosso tempo também se foi, né? Nós já estamos 11h06. Nós vamos reproduzir toda essa entrevista na parte da tarde aqui, né? Então, as pessoas que forem vir à tarde fazer os seus exames, a gente vai reproduzir essa nossa conversa aqui no Data Show a tarde toda, né? Várias vezes, até para ajudar nessa conscientização. Só mais uma vez destacando que eu acho assim, a questão da conscientização é algo que todos nós podemos contribuir, né? Quando eu falei ali, compartilhar nas redes, falar sobre isso. Eu sei que às vezes tem um tabu, né, da parte das mães, dos pais, em conversar com os filhos, com as filhas, mas a gente precisa. É melhor você, eventualmente, ter uma dificuldade de falar do que depois você ter um diagnóstico, né, doutor Tiago? Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais em conscientização e educação dentro de casa, né? Qual que é a minha sugestão, né? A gente precisa, desde criança, estimular nossos filhos a terem cuidados de saúde. Os nossos filhos, eles precisam entender que a visita ao médico, a realização de exames é algo natural, é algo que deve ser feito, né? Então, a gente aí que se preocupa, né, muito com os nossos filhos de uma forma geral, ele precisa entender que ele tem que ir ao médico. Ô, seu João, né? Pô, Joãozinho, esse ano você não foi no médico ainda, né? Tá na hora de marcar uma avaliação, né? Vamos ver se o Joãozinho tem ou não uma anemia, né? Se ele precisa ou não fazer uma reposição aí de alguma vitamina, se ele tem ou não verme, né? Então eu acho que a gente precisa nós precisamos estimular os nossos filhos a terem esse hábito. Fazendo isso com os nossos filhos, com certeza na vida adulta ele vai buscar mais saúde, né? Lembrando, nós estamos buscando saúde, nós não estamos buscando doença,
né? E é somente dessa forma que nós vamos ter uma longevidade maior. Então, eu tenho no meu Instagram muitas informações de saúde masculina, né? O meu Instagram é Dr. Tiago Urologista. Eu tenho também a página no Facebook. Tô começando a movimentar o YouTube agora Tiago também. sem H, né? TH. Tiago Não, mesmo. TH. Tem TH. Doutor, então, DR... Tiago Urologista. Com H, T-H-I-A-G-O, Tiago Urologista, tudo Isso, junto. somente. Então vamos seguir o Dr. Tiago. Ítalo, coloca aí também já no Face, né? Que daí aqueles que estão no Face já podem seguir o Dr. Tiago com muitas dicas lá valiosas. Eu já verifiquei. Eu sempre respondo, né, algumas perguntas que eu consigo responder, né? Porque assim, muitas vezes eu preciso examinar o paciente, eu preciso pedir um exame, então eu tento sempre dar uma orientação aos pacientes. Eu mesmo que respondo, não tem nenhuma empresa que faz isso por mim, então eu tento sempre disseminar informação. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu demoro aí um dia para responder ou dois, mas eu tento sempre responder e ajudar, né? Eu acho que às vezes com informação nós estamos ajudando também. Isso eu acho que é uma forma de contribuir aí com a sociedade. É claro que às vezes é um pouco limitado, né? Eu não poder examinar o paciente, não poder estar frente a frente, mas tem muitas informações aí de saúde masculina principalmente. É uma nova visão, né, do médico, da medicina. Que bom que isso está acontecendo, né? O médico, assim, não criticando, porque isso também acontecia com nós advogados, a gente sempre era muito distante do nosso cliente e do nosso paciente. E agora a gente vê aí o Dr. Tiago tão próximo, conversando, dialogando, se colocando à disposição, por exemplo, para estar num evento desses, respondendo pessoas em suas redes sociais. Eu acho que isso tudo tem melhorado, né? Então vamos fazer a nossa parte também, cuidando da família, buscando as informações. Olha o que o Roberto Martins Virgílio diz aqui no Face, ó. Gostei muito. Gostei, muito bem esclarecido para os homens que têm pouco conhecimento. Valeu, diz ele. Thalita também diz, ótimo programa e assunto, muito importante para todos. Muito obrigado também pelos elogios aí, isso aí nos motiva a fazer cada vez mais. E para finalizar, então, mais uma vez lembrando aí aos advogados que durante o mês de novembro, a Caixa de Assistência tem os PSAs gratuitos. Você pode vir buscar o seu voucher, fazer o PSA gratuitamente e dando alteração, obviamente, que você vai ter que buscar outros tratamentos. Não dando, você guarda e fica tranquilo, fica sem preocupação, sem nada. E eu acho que isso é o mais importante, né, doutor Tiago? Pode me enviar. Olha aí, dando alteração, caminho para o doutor Tiago já dentro da nossa parceria. Muito obrigado, doutor Tiago. Doutor Tiago merece muito, mas eu gostaria de uma salva de palmas para ele. Merece muito mais, né, do que a salva de palmas, mas é de fato um reconhecimento. Muito obrigado, doutor Tiago, por mais uma vez você tirar teu tempo, suas energias e partilhar o seu conhecimento aqui com a gente na Caixa de Assistência dos Advogados, com a OAB Rondônia também. Queria agradecer mais uma vez o convite, sempre me coloco à disposição. Quase que eu tive um imprevisto aí, que eu não consegui participar, mas consegui ajustar as coisas para poder participar. Faço questão de participar de eventos. É claro que às vezes o horário é um pouco restrito, mas eu tento participar, tento ajudar sempre que possível. Qualquer associação, às vezes igrejas, às vezes eventos, eu tento ajudar sempre que possível. Eu acho que a informação é algo que nós devemos disseminar. Queria agradecer o pessoal aí do interior também. Eu trabalho no interior, o pessoal de Ouro Preto, o pessoal de Jaru, de Paraná também. São cidades que eu também guardo com carinho aí. Muito bem, e estavam acompanhando aqui. Vários colegas aí do interior também estavam acompanhando. Então, você que nos acompanha até agora, muito obrigado. Eu peço novamente a você, se for possível, compartilhe esse link aí no seu Facebook, para que os seus amigos talvez possam ouvir
essa informação, não agora, mas depois. Você também que acompanha a Caixa, essa nossa entrevista vai subir para o podcast do nosso site. Depois você pode assistir essa entrevista e ao longo aí dos dias da semana a gente também reproduz essas informações importantes. Então, muito obrigado por sua participação. Um abraço a todos, né? Bom final de semana, né? Já tá chegando aí, né? Já estamos no meio pro fim. Então, bom feriado, restante, né? De semana. Vai ter o feriado também amanhã, né? Amanhã feriado. Então, bom feriado a todos. Bom restante de semana e até a próxima. Rádio Caro e a hora certa.